A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Aqui quem fala com vocês é o irmão Adilson e eu venho trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Então pegue a sua Bíblia e vamos crescer juntos na palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu queria trazer aqui para a gente entrar um pouquinho nesse tema, um pouquinho nesse assunto, para que a gente venha receber edificação juntos. Irmãos, quando cremos na obra de Jesus Cristo na cruz, quando cremos no que Ele fez, na obra redentora, quando cremos na obra que nos redime, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, colocado no nosso espírito. Mas quais são as finalidades de recebermos o Espírito Santo? São muitas, existem várias. A filiação é esse Espírito que testifica no meu espírito que eu sou um filho de Deus. É esse Espírito que se torna um ajudador na minha vida, ele me ajuda a compreender a palavra de Deus, ele me ajuda a compreender toda a obra do Senhor. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele vem para testificar de Jesus Cristo, ele vem para testificar da obra do nosso Senhor. O Espírito Santo, ele é nosso consolador, ele nos consola, ele nos ensina, ele nos exorta, ele intercede em nosso coração quando estamos nos direcionando para um caminho que não é o caminho que o Senhor tem para nós. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar da forma certa, então ele intercede nos ensinando a orar. Então o Espírito Santo, ele tem muitas finalidades de estar em nós. A intimidade com Deus, são várias. E uma das principais é de nos guiar no caminho certo. O Espírito Santo, ele está em nosso coração para nos guiar nos caminhos de Deus. O Espírito Santo, ele é colocado dentro do nosso espírito para interceder dentro de nós, para que não saiamos do propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso que a palavra aqui de Deus fala, ó, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E olha que tremendo, porque antigamente, quando nós estávamos em viagem ou estávamos indo para algum lugar, nós pedíamos informação. Hoje já temos o GPS. O GPS que eu coloco ali o lugar que eu quero ir e ele vai me direcionando, vai me dizendo, ó, por aqui, por essa rua, por aquela rua, entre a direita, entre a esquerda, vai reto, recua. Temos o GPS que faz isso. E o Espírito Santo, ele é o nosso GPS espiritual, ele é a nossa bússola. O Espírito Santo é o mapa, o Espírito Santo é aquele que nos indica o caminho de Deus. E ele fica falando em nosso coração, vai por aqui, vai por ali, por esse caminho não, por esse caminho você vai cair no pecado, por esse caminho você vai se afastar do Senhor, por esse caminho você não vai agradar a Deus, por esse caminho você vai honrar o Pai. Então o Espírito Santo, ele é o nosso guia, ele é aquele que nos guia à direta e profunda vontade do Pai, ele é aquele que nos guia para vivermos o poder do Senhor, para vivermos a vida que o Senhor preparou para nós antes mesmo de nascermos. Antes mesmo de nós nascer, o Espírito Santo é o que nos guia para viver a vontade do Pai. E ele é tão tremendo que, se nós pararmos e analisar, muitas pessoas se afastam de Deus, muitas pessoas recuam da fé, muitas pessoas deixam de viver coisas extraordinárias nessa vida porque deixam de ouvir o Espírito Santo, deixam de ouvir aquele que é a bússola para os nossos ouvidos. A palavra de Deus junto com o Espírito Santo são o que nos guiam nessa vida. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, mas o Espírito Santo é aquele que toca no meu ouvido, lá no mais profundo, para que eu não saia dessa palavra, para que eu não me distancie dessa palavra. O Espírito Santo nos foi dado para andarmos exatamente no caminho que Deus tem preparado para nós. O Espírito Santo é o que nos direciona nas profundezas do coração de Deus. O Espírito Santo é o que nos direciona nas profundezas do Espírito Santo, do poder do nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus é o que nos guia
guia a viver as riquezas que o Senhor tem preparadas para nós. E olha o que o Senhor nos fala no livro aqui de Coríntios. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, nos fala assim: mas nós, capítulo 2, versículo 12, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então é através do Espírito Santo que eu conheço tudo que o Senhor tem guardado para mim, que é através do Espírito Santo que eu conheço as maravilhas que Deus fez, que Deus faz e que Ele fará. O Espírito Santo, juntamente com a palavra, é o que nos traz a revelação dos mistérios que outrora eram ocultos, dos mistérios de Deus que humanamente são impossíveis de entender. É o Espírito Santo casado com a palavra de Deus que nos revelarão ao centro do poder de Deus, ao centro da glória de Deus. É o Espírito Santo falando no meu espírito, e eu ouvindo Ele que eu viverei o poder e a glória de Deus, e eu receberei e entenderei tudo que eu recebi gratuitamente por Deus. Olha, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Muitas pessoas não conhecem o que receberam gratuitamente por Deus. Muitas pessoas não vivem o que Deus chamou para viver porque não dão ouvidos ao Espírito Santo. Porque não compreendem que o Espírito Santo é o Espírito de Deus no meu espírito. E a palavra fala que quem conhece mais ao homem, se não é o Espírito do homem? E quem conhece mais a Deus, se não é o Espírito de Deus? E o maravilhoso disso é que o Espírito de Deus está no meu espírito para me guiar, para me apresentar tudo que o Senhor tem para me dar, tudo que o Senhor tem para minha vida, tudo que o Senhor tem para que nós vivamos individualmente como igreja. Então nós precisamos ouvir atentamente o Espírito Santo e ser guiados por Ele, porque é o que é guiado pelo Espírito de Deus é que é filho dele. É aquele que é guiado, não é aquele que diz, eu sou o filho de Deus, Deus me ama, Deus me guarda, mas eu não ouço o Senhor. Isso não é amor. Jesus Cristo fala na sua palavra no livro de João, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Ou seja, aquele que me ama é guiado por mim, e se é guiado por mim é meu filho, e se é guiado por mim é amparado por mim, e só podemos ser guiados pelo Senhor, pela palavra dele, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido muito negligenciado em nossa geração, tem sido muito negligenciado pelos cristãos, mas está na hora dele receber a devida valorização. Você e eu precisamos despertar e compreender que precisamos ouvi-lo, precisamos estar atento às suas direções. Ele nos guia, ele é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa que eu possa imaginar. Ele é muito mais poderoso do que a minha própria mente. Se eu for guiado pela minha própria vontade, eu estarei em perdição, mas guiado pelo Espírito Santo, eu estou na direção do poder de Deus, eu estou na direção da vontade de Deus, eu estarei vivendo o que o Senhor tem preparado para mim. Olha o que fala também no versículo 9 do capítulo 2 de 1 Coríntios, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, e Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então eu preciso estar atento a que o Espírito Santo está falando no meu coração. Esteja atento ao que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Primeiro você precisa do quê? Se revestir da palavra de Deus, se enche com ela, se alimente com a palavra, coma ela, viva essa palavra, se alimente dela dia e noite, medite nela dia e noite, e o Espírito Santo vai ministrando ela no seu coração, ele vai falando com você através da palavra. Mas a palavra precisa estar enxertada em você. A palavra de Deus precisa estar já no seu coração. E o Espírito Santo vai te direcionando através dessa palavra. Então não perca mais tempo. Pare, silencie o seu coração, silencie o seu espírito e comece a ouvir o que o Espírito de Deus diz para você. Comece a ouvir o que o Espírito Santo está falando no seu coração, o que o Espírito Santo está te direcionando. Ouça, porque o Espírito Santo
é que penetra as profundezas de Deus. E Ele quer te levar para coisas maravilhosas, para coisas grandiosas na presença de Deus. Ele quer que você viva o extraordinário de Deus. Mas isso só é possível quando você para e ouve o que o Espírito Santo está dizendo. Então seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Não quis estender muito o vídeo. Teria muitas outras coisas para falar sobre o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo, sobre o nosso guia, sobre o nosso intercessor particular que temos no nosso coração. Então ore ao Espírito Santo, peça a revelação do Espírito Santo, peça o auxílio do Espírito Santo. Ele foi colocado em seu coração exatamente para isso. Recorra mais a Ele, recorra mais àquele que foi colocado no seu coração para te consolar, para te ajudar, para te guiar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui reunido com meus irmãos, falando do Teu Espírito, Senhor. Procurando a Sua ajuda, Pai, para que possamos ouvir mais o Teu Espírito. Ser direcionado mais pelo Teu Espírito, Senhor. Nós não queremos mais, ó Senhor, ser guiados pela nossa própria vontade. Não queremos mais, Senhor, ser guiados pelos nossos próprios pés, pelos nossos próprios desejos. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ser guiados por aquele que tudo conhece, por aquele que tudo pode, por aquele que é o detentor de todo poder. Nós queremos ser verdadeiramente filhos de Deus. Queremos ser verdadeiramente Teus filhos, Pai. E a Tua palavra fala que aqueles que são guiados pelo Teu Espírito é que são Teus filhos, Senhor. E nós queremos ser guiados cada dia mais pelo Teu Espírito. Espírito Santo, nos perdoe se temos Te negligenciado. Nos perdoe se muitas vezes tapamos nossos ouvidos para o Seu falar. Perdoa-nos, Espírito Santo, e ajuda-nos a sermos mais sensíveis a Ti, mais sensíveis ao Teu direcionar, mais sensíveis aos Teus caminhos. Nos ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus te pedimos, e em nome de Jesus já te agradecemos, pois sabemos que o Senhor está nos ouvindo, nos atendendo e nos auxiliando, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração. Reflita nela, medite nela, viva a palavra de Deus e ouça atentamente o que o Espírito Santo está falando no seu coração. Amém, meus irmãos? Não deixem de compartilhar esse vídeo, de curtir, não deixem de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, em nome de Jesus. É tempo da verdade, está na hora de mergulharmos no profundo de Deus, e isso só é possível dando ouvidos ao Espírito Santo do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, fique na paz do nosso Senhor. Amém?